Olá, seja bem-vindo ao Sul-África. Eu sou a Rutilha Chilengue e nesta edição vamos falar sobre mudanças climáticas e insegurança alimentar. Moçambique é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Enfrenta cheias, ciclones, cheias prolongadas e degradação dos solos. Estes fenômenos têm impacto direto na vida da população, sobretudo nas zonas rurais, onde a dependência pela agricultura é elevada. O governo reconhece que o combate às mudanças climáticas exige planeamento, financiamento e coordenação institucional, referindo que Moçambique necessita de cerca de 37 mil milhões de dólares até 2030 para responder de forma eficaz aos choques climáticos. E para ajudar a compreender e analisar este tema, temos em estúdio o docente universitário Delso Costa. Bem-vindo. Muito obrigado, Rotila, muito obrigado à equipe toda. Também aproveitar a saudar os telespectadores lá em casa. Hoje temos um assunto que eu adoro falar, né, que é a questão de mudanças climáticas. Mas eu não sou engenheiro hidráulico, não sou engenheiro agrônomo, não sei outras coisas. Não sou ambientalista, mas sou olho mudanças climáticas numa perspectiva de comunicação. O nosso país, sem dúvida, é um dos países mais vulneráveis ao nível da África, da região e do mundo, em termos de mudanças climáticas, que incluem três vertentes, em termos de efeitos. Temos a questão das cheias ou inundações, temos a questão das secas e os ciclones. Então, esses são os eventos climáticos que ocorrem anualmente dentro do nosso contexto moçambicano. Olhando a questão de, por exemplo, de insegurança alimentar, como é que ocorre, né? Nós podemos perceber que, por exemplo, agora é momento das cheias. Isso significa todo o processo daquelas pessoas de mudança do local de residência para os espaços mais seguros ou de acolhimento. Logo entra a questão daquilo que é a questão da alimentação, da própria segurança alimentar das famílias. Porque naquele espaço onde essas famílias estavam a residir, pelo menos conseguiam fazer alguma coisa para alimentar, para sustentar as suas famílias. Mas a mudança para outro espaço torna-se um desafio. Aí vai gerar a questão de insegurança alimentar. É verdade que, sim, existem os esforços tanto para a sociedade, né, os que costuma dar uma parte, né, dar uma parte em termos de ajudar, em termos de alimentícios e outros insumos necessários, né, a sociedade também, o governo e outros parceiros. Mas existe aquilo que é o próprio ser humano, que olha, a melhor coisa é eu consumir aquilo que eu produzo, né? Porque aí eu não tenho limitações, mas uma coisa que é oferecida, você tem limitações e você não tem escolha. Então, esse é o desafio que neste momento ocorre. Certo. Mas é preciso repetir. Mas indo mesmo, vamos falar de insegurança alimentar, sobre outros desafios, mas lá mais tarde. Agora poderíamos abordar questões ligadas aos fatores ambientais que implicam de forma direta, de forma crescente também, e olharmos para a forma como esses fatores integram com a ocupação humana e o uso do solo. Este é um desafio para o nosso contexto. Nós temos um solo bastante fértil, né, propício para a produção agrícola, né, mesmo a agricultura industrializada. E isso torna-se um grande desafio, porque quase em todo o sítio que nós desejamos erguer a nossa casa, há questões que temos que observar em termos de ocorrência das chuvas ou mesmo dos rios. Neste caso estou a falar
águas fluviais e pluviais. Mas quem resolve essa situação, geralmente, é verdade que não há dúvida que é o próprio governo que tem a responsabilidade de ordenar e coordenar com a sociedade, com os líderes, principalmente comunitários, no sentido de indicar quais são os espaços mais apropriados que a sociedade pode construir, né, os cidadãos. A outra coisa é que, às vezes, nós só falamos da sociedade, né, das comunidades e os empresários. Essa é uma preocupação, porque a gente fala mais da população. Tudo bem, eu não nego, porque é a parte mais vulnerável. E os empresários que fazem investimentos e, de repente, é o período das cheias e perde todo o empreendimento. Se pudessem, assim, de forma a elencar os fatores climáticos de forma específica que fazem com que a Moçambique seja tão vulnerável, ou seja, quais são os fatores que afetam diretamente a vulnerabilidade de Moçambique para essas mudanças climáticas que estamos a assistir? Primeiro, eu diria que é a questão da ausência de coordenação entre os ministérios. As políticas públicas na área ambiental são frágeis. Ou se existe, essas políticas públicas há pouca negligência por parte do governo. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, eu acho que tanto para a sociedade, assim como a classe empresarial, há menos informação sobre essas questões. Ou se existe a informação, há uma negligência. A gente não leva a sério essa questão de danos ambientais, ordenando aquilo que são os eventos climáticos que assolam o país. Isso é por uma razão muito simples. Se nós formos a olhar, por exemplo, as construções, quem são as pessoas que fazem as construções nas zonas onde são corredores de água, né, ou de águas pluviais, vamos perceber que até são os empresários, as próprias comunidades. Então, o que está a falhar? Então, significa aqui há um esforço conjunto que tanto o governo, né, e a toda a cadeia da sociedade que devem fazer no sentido de responder, né, os desafios ou mitigar aquilo que são os efeitos de mudanças climáticas. Falou aqui das políticas que não são claras. De que forma as políticas de ordenamento territorial, especificando exatamente, e o planeamento de infraestruturas podem reduzir as cheias e as tempestades? A política existe, né? Como que nós devemos organizar o nosso espaço de convivência ou de residência. Está tudo lá escrito bonito, né? Eu me lembro da estratégia de mitigação de mudanças climáticas, a Estratégia Nacional de Mitigação para Mudanças Climáticas, que terminou em 2025, ano passado, que é ao nível nacional, que quem concebeu é a própria o NGD. Mas o grande problema é o cumprimento desse mecanismo legal, né, tanto para a sociedade. Aí a pergunta é por quê? Quais são as razões que a nossa sociedade e o próprio governo não cumprem aquilo que é o instrumento que são eles que produziram? Eu acho que, na minha opinião, ao meu haver, eu acho que o grande dilema que nós enfrentamos é a fragilidade institucional. Porque se nós não temos instituições fortes que vão fiscalizar e vão punir, né, as comunidades ou os empresários que violam esses espaços, então nós sempre vamos ter esses problemas cíclicos, né, que a gente, como vem, anualmente sempre vamos ter os mesmos problemas.
Então, significa que essas instituições precisam ser fortes no processo de fiscalização do espaço, né, territorial. Okay. O segundo aspecto, é preciso que, mesmo que as pessoas querem construir nessas zonas, né, que haja engenharia em termos de estudo do subsolo, em termos do material para a construção, em termos do tipo de edifício naquela área pode se construir. Né? Então, a ausência desses dois fatores, nós sempre vamos passar o mesmo problema, como temos visto, porque às vezes nós esquecemos que esse processo das cheias, seca e ciclones, isso é uma coisa que desde o tempo colonial sempre existiu e continua até hoje. Okay. E continuamos, só que com o crescimento populacional no contexto moçambicano, a situação é verdade que também temos questões históricas da guerra civil, para o caso da cidade de Maputo, que houve a falta, né, de ordenamento da própria cidade, as construções foram voluntárias, né? Mas eu acho que há uma necessidade de nós repensar, né, como que nós, para onde que nós vamos e como que nós podemos chegar aonde nós desejamos. Obrigada pela explanação sobre as mudanças climáticas. Agora vamos olhar um pouco para a insegurança alimentar, não é? Porque assistimos muitas famílias que dependem da agricultura. As recentes cheias destruíram praticamente tudo, as machambas, sementes animais, e agora as pessoas enfrentam a insegurança alimentar. Que nós já estava a tentar explicar no início e que disse que iríamos continuar com esse tema agora. Que estratégias podem ser implementadas para apoiar as famílias rurais que dependem de recursos agrícolas durante as cheias? Primeiro é preciso argumentar que a questão da insegurança alimentar resulta em duas situações. Primeiro é a questão das cheias, né? Segundo é a questão mesmo do próprio fenômeno que vai decorrer depois dessa fase de ocorrências de chuva. Então, significa que este fenômeno está presente quase em todo o ano, que eu estou a perceber. Porque, neste momento, as famílias vão enfrentar a insegurança alimentar, mas há um momento próprio também de ocorrência de segurança alimentar, que é um dos períodos mais longos, e que este período também tende a crescer. Isso, só para dar um exemplo, na zona sul, na zona sul, principalmente na província de Gaza, né, Malta Massingir, Esqualaquala e outros distritos do norte da província de Gaza, que têm sofrido bastante a questão das secas, que gera a própria insegurança alimentar. Então, quais são as saídas que nós, ou as possíveis saídas que nós podemos ter? Eu sou da opinião que as nossas comunidades, na verdade, primeiro devem ter consciência que este fenômeno existe. Independentemente das raízes, né, as centrais que tem naquela zona, tem que estar ciente de que esse fenômeno existe. Segundo, é preciso que se crie alternativas no sentido de que essas comunidades tenham algumas zonas mais seguras. O terceiro, nesse processo das inundações, o que vai acontecer, haverá muita colheita dentro de 3 meses. Então, o que significa que tem que haver a questão de gestão dos excedentes dessa produção. Porque as nossas comunidades às vezes esquecem que existe um momento de escassez de seca que não vai se produzir nada. Então é preciso que as comunidades, o próprio governo, né, crie as estratégias de comunicação
né, para mostrar às comunidades como que podem gerir o produto que vão produzir num determinado período. Né? É preciso que não esbajam, é preciso que eles reservam uma parte que vai levar, se for 6 meses, a consumir aquele produto. Ok. Porque o grande problema é também que as comunidades enfrentam isso. Quando é o momento, por exemplo, do milho, porque nós comemos mais milho, né? Nós somos os africanos, somos moçambicanos, a gente come mais chima, né? Há uma tendência, por exemplo, diria assim, de despacho desses produtos. Ok. Então, depois entra a cadeia de agronegócio, que vão comprar a um preço muito acessível, aparentemente, e passados 6 meses voltam de novo a vender para as mesmas comunidades com um preço muito elevado. Então, isso significa que o governo tem que fazer, e não só o governo, e outros atores mais envolvidos nessa cadeia, sensibilizar as comunidades em matéria de gestão de excedente, né, agrícola. Ok. Fala aqui da gestão. Como é que pode ser feita a distribuição desses produtos que nós vamos produzir, não é? Em períodos como estes que estamos a passar. Estamos na época de cheias, inundações, muitas famílias desalojadas. No entanto, nós temos, nesse período de 3 meses que esteve aqui a mencionar, vamos produzir. Como é que fazemos essa gestão para fazer chegar às pessoas afetadas pelas cheias, por exemplo? Institucionalmente, o INGD tem aquilo que chama comitês, né, distritais de gestão de desastres, que são comitês que canalizam esses produtos, que são sementes e outros produtos, né, para ajudar as comunidades. Então, eu acho que pode-se canalizar através desses canais. Agora, resta saber, porque o outro grande problema é que os produtos até podem o NGD receber, esses comitês receber, mas às vezes não chega às comunidades. A quantidade que às vezes nós damos, ou a quantidade que é recebida na imprensa, às vezes nem chega nas comunidades. Esse é outro problema. Esse é outro problema que... por isso, quando eu disse que as instituições precisam ser fortes, né? Porque não em um país que avança com instituições frágeis. Então, a distribuição de sementes tem que ser a primeira, diria assim, a primeira política ou a primeira ação, né, que o governo e outros parceiros devem fazer depois dessa passagem das inundações. Existem sementes melhoradas, né, que permitem produzir mais quantidade num determinado perímetro de hectare, né, que facilita mais, então acho que seria relevante. O outro aspecto é que, se calhar, existem zonas específicas, por exemplo, que a produção é de arroz. Existem zonas específicas que a produção é de milho. Existe zonas, assim, sucessivamente, que é mandioca, etc, etc. Então, é preciso, depois de produção, que esses produtos haja intercâmbio, né, para também melhorar a dieta alimentar dessas comunidades. Ok. Para isso, evitar aquilo que nós chamamos de desnutrição, Ok. que é um outro tema bastante complexo. E já agora vamos entrar mesmo na desnutrição crônica, porque a insegurança alimentar não anda sozinha, ela anda junto com a desnutrição, sobretudo quando estamos nesse período de cheias. Que medidas preventivas podem ser adotadas para mitigar ou para minimizar o sofrimento das pessoas que se encontram nessas situações? A questão de desnutrição, que tem desnutrição crônica e aguda, que assola principalmente as crianças no intervalo dos 1000 dias, né? As mulheres grávidas, né? Porque são essas pessoas que mais sofrem a questão de desnutrição. É um problema bastante complexo, porque
se só nós olharmos para... Porque às vezes não é falta de produtos, mas pode estar ligado aos hábitos alimentares, culturais daquela comunidade. Às vezes não é falta de produtos. Quais são as ações que nós podemos mitigar? Primeiro é preciso olhar para a criança, que essa criança precisa ser bem alimentada, porque uma criança bem alimentada, eu diria assim, é o pivô do futuro do país, porque a desnutrição influencia na inteligência da própria criança, né, no processamento, no sistema psicológico da própria criança, além do próprio sistema biológico em termos de músculo também. O segundo aspecto, estamos a falar da criança, as mulheres grávidas, mas também temos as pessoas idosas e as pessoas com deficiência física, que são as pessoas mais vulneráveis desse todo o processo de mudanças climáticas, assim, ou se formos olhar especificamente para a questão da insegurança alimentar. Porque essas pessoas estão numa situação bastante crítica de se adaptar, mesmo ou de sobrevivência, né, num determinado espaço. Então é preciso que haja políticas, né, que permitam que essa classe, né, tenha uma alimentação equilibrada, né, diria assim, e como uma forma de melhorar a dieta alimentar. Porque se for alimentar todos os dias de feijão e arroz, aí significa que também haverá falta dos outros micronutrientes no organismo. Mas em termos específicos, assim, as medidas que nós podemos adotar para minimizar essa desnutrição nessas pessoas, nesse grupo que esteve aqui a elencar, que são os idosos, as crianças, mulheres grávidas, de que forma, quais são as medidas específicas que nós podemos socorrermos delas para prevenir e ajudar essas pessoas a minimizar essa desnutrição crônica? Ok, eu acho que a primeira coisa é a informação. É a informação. Eu costumo dizer que, às vezes, nós preferimos comprar produtos artificiais ou ultraprocessados do que comprar um produto natural. Porque, às vezes, não é falta de recursos para comprar uma fruta, mas são os hábitos alimentares. Então, a primeira coisa, é preciso que haja essa informação, principalmente para as mulheres grávidas. Que, olha, se você prefere alimentar de produtos industrializados do que um produto natural, pode também criar problemas à sua saúde. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, temos as crianças. Algumas crianças vão à escola. Pode-se desenvolver políticas que na escola essas crianças tenham lanche, né? Lanche, nós estamos a falar de frutas, etc., que são mais frutas. Aliás, até nós estamos a entrar numa época de frutas, de citrinos. Agora, daqui, durante um período, acho que são 3 meses, aqui na Zona Sul estará cheio de citrinos, mas as pessoas não têm essa cultura. Deixa eu dar um exemplo. As pessoas não têm essa cultura de consumir citrinos, até preferem trocar por outros produtos. Então, a terceira, olhando para idosos também, idosos, se a gente fala de idosos, por exemplo, fala da minha avó, eu sei que a minha avó come produtos naturais, né? Produtos frescos, eu diria assim, que até são produtos que eles até gostam de comer, do que comer, por exemplo, o arroz, né? A não ser que não seja o arroz da machamba, um exemplo que estou a dar. Então, eu acho... Só para dar um outro exemplo, por exemplo, agora com essa situação das cheias, uma coisa que mais me despertou é a questão do coco. Okay. As pessoas não estão a gritar por falta de carne de vaca, não. Estão a gritar por falta de coco. Por quê? Porque o preço do coco subiu. Há gritos. Por quê? Isso mostra que, na verdade, a questão da segurança alimentar para a nossa sociedade é uma coisa, eu diria assim, é mais simplificada. Porque os produtos que nós precisamos, na verdade, não são produtos que precisam de muita tecnologia, assim.
né, de muita industrialização. Não digo não no sentido de vender, não, mas no sentido do consumo, né, por exemplo. Então, isso significa que as pessoas, de uma outra perspectiva, percebem que o coco é tão importante porque nos permite fazer ter uma dieta melhorada, né, através de hortícolas, né? Então, isso significa que a nossa sociedade, né, não tem muitos, diria assim, chiliques em algum momento, porque sabem muito bem o que é dieta alimentar. Mas também temos outro assunto. Nós temos, o nosso país é bastante rico em recursos marinhos, né, incluindo o peixes, né? O nosso canal todo o país é banhado pelo canal de Moçambique, que há muita produção de peixe, que pode também ajudar, né, a cadeia alimentar dessas comunidades. Certo. O que é pelo contrário, não, isso, o peixe aqui é mais caro do que carne de vaca, que poderia ajudar muito a questão da dieta alimentar. Nesse período das cheias, por exemplo, as pessoas estão nas zonas de acolhimento, era só uma questão se houvesse políticas bem, o Instituto das Pescas, né, que gera para esta área, pelo menos poderia ampliar a sua cadeia e no sentido de melhorar a dieta das comunidades, mesmo das mulheres grávidas ou as crianças, né, porque esse produto é nosso e nós também temos que consumir, mas é ao contrário, nós não temos isso. Soluções internas existem, né? É só uma questão de gestão, é só uma questão de vontade, de coordenação para responder essa problemática, né? Pois é, quando falava do coco, remeteu-me à inflação, porque a inflação ocorreu mesmo por causa do interrompimento da N1, que tem que ver um pouco com a gestão das nossas infraestruturas, como estradas, drenagens, por aí vai, que mostram uma certa fragilidade quando as cheias são intensas, como estamos a verificar agora. Então, temos esse cenário que quando chove de forma intensa, temos esses problemas de falta de acesso a algumas zonas de alguns alimentos ou alguns ingredientes necessários para a nossa alimentação. No que diz respeito a essa gestão de infraestruturas, que mudanças no planeamento e construção de obras públicas poderiam tornar as nossas infraestruturas mais resilientes, não é? Face às cheias, tempestades, para que o escoamento desses produtos que esteve aqui a dizer, como carne de vaca, a carne bovina, assim que peixe, entre outros itens que se fazem-se necessários para alimentar as pessoas em alguns centros de acolhimento, em zonas baixas. Quais são as políticas que podem ser levadas a cabo para que as nossas infraestruturas resistam aos efeitos das mudanças climáticas? A questão da informação é crucial. Se nós formos a olhar, nós já prevíamos que no período de janeiro até março é o período mais fértil de ocorrência de chuvas, né? Então, significa que a cadeia de agronegócio também, se calhar, se de uma forma mais estruturada, poderia abastecer, né, armazenar produtos suficientes no caso de ocorrer certa intransibilidade, né, ou de vias de acesso para responder ao mercado. Então, isso significa que a primeira medida é preciso criar reservas, né, os excedentes, diria assim, a classe empresarial. Se for coco que é um dos produtos mais negligenciados aqui no nosso país, infelizmente, os nossos empresários não investem nesses produtos
da primeira necessidade. Infelizmente não investe. Porque se investisse, nós não teríamos escassez de coco. Poderia haver armazéns com todas as condições climáticas de temperatura para que aquele coco consiga ficar um determinado período e ser escoado para o mercado, para alimentar o mercado de Maputo. Infelizmente é ao contrário. E se for um empresário, significa que também pode ser uma oportunidade na próxima ocasião. Okay. O que acontece também com a carne bovina, né? Ou mesmo os produtos mariscos, né? Também, infelizmente, a nossa indústria de pesca é bastante frágil. Se é forte, se calhar é para alimentar a cadeia internacional, não a cadeia nacional. Temos também, na parte dos cereais, olhando aquilo que é a cidade de Maputo, eu acho que ainda a resposta ainda é positiva, é positiva na parte dos cereais. Agora, o problema é que está nesses produtos, diria assim, menos industrializados, né? Não industrializados, que é questão de... Mas indo mesmo especificamente para as infraestruturas, quais são as medidas que podem ser tomadas, não é? Ou que mudanças no planeamento e construção de obras públicas podem tornar essas infraestruturas como estradas, como eu estava a exemplificar da Estrada Nacional número 1, que esteve interrompida por conta das cheias. E continua. Pois é. Quais são as medidas que podem fazer com que as nossas infraestruturas sejam mais resilientes face às cheias? Eu, na verdade, não sou engenheiro hidráulico que pode explicar isso. Mas, ao meu ver, eu acho que a primeira coisa é nós temos que ter a informação que tipo de solo, que tipo de material é necessário para aquele solo. Essa informação poderia ser uma informação de acesso ao público. Olha, no bairro X, o tipo de solo é este, o tipo de material, se for para construir, é este, que tipo de edifício. Deveria ser uma informação acesso ao público. Porque isso ia facilitar. Olha, se eu quero construir na zona X, ou mesmo o próprio governo quer fazer, por exemplo, uma ponte, que tipo de material para aquela zona? Que tipo de tecnologia deve ser usada? É aí onde quem falha. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a primeira medida tinha que ser essa. Então, considera que a reconstrução da estrada, a resiliência das infraestruturas passa mesmo pela identificação de que tipo de solo nós poderíamos usar e como essas... Até o próprio termo, que às vezes é mais politizado, resiliente, que às vezes nós não entendemos. Resiliente é um termo tipo a resistência, relativa à resistência. Então, significa para você construir num determinado espaço, significa que tem que criar condições para que o seu edifício seja resistente, né? Tanto às águas fluviais ou pluviais, né? Ou mesmo os ciclones, por exemplo, tem que ser resistente. E daí que há necessidade de você conhecer que tipo de material necessário para a construção. Certo. E em termos de perspectivas, não é? Estamos aqui a falar de mudanças climáticas, insegurança alimentar, desnutrição crônica. Para o futuro, ou numa perspectiva pós-cheias, não é? Que ações políticas podem ser implementadas para reduzir a vulnerabilidade do país face às cheias, tempestades nos próximos anos? Eu acho que as soluções existem. Em termos teóricos, documentais, as soluções existem. Agora, as práticas é que não existem. Não existe. Eu não vou inventar novos argumentos, se calhar a única coisa que posso dizer é a questão da inovação tecnológica. Por exemplo,
se for a construir um ponte, por exemplo, aquela zona de 3 de Fevereiro, que tipo de ponte? Qual a altura da estrada? Porque se continuarmos assim como costumamos fazer anualmente, o choro vai ser o mesmo. Obrigada. Foi um enorme prazer tê-lo aqui nesta edição onde discutimos mudanças climáticas e insegurança alimentar. O Sul-África foi cá por aqui. Votos de uma ótima semana. Vemo-nos para a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, fique bem. Não deixe de acompanhar as nossas páginas para estar informado sobre tudo que diz respeito à sustentabilidade em Moçambique e em África. Gratos pela atenção. Até a próxima.